Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos nesta manhã e sempre. Amém? Queridos, é sempre um prazer, um privilégio, uma responsabilidade, uma alegria imensa estar aqui para falar para os irmãos. E hoje em especial, porque vou falar de um tema que, para mim, é como se fosse paixão. Fazer discípulo. Ide e fazei discípulo. Para mim, queridos, é algo formidável. É algo fascinante quando temos a oportunidade de fazer discípulo. É uma mensagem simples, queridos, mas eu gostaria que vocês ouvissem atentamente para algumas verdades sobre minha visão e pequena experiência do que é fazer discípulo, do que é discipular. E eu gostaria que nós víssemos agora um pequeno vídeo. Então, irmãos,
Vocês viram aí 4 personalidades que marcaram a história, que marcam a história. Vocês viram do Gandhi, um dos maiores políticos que a história já viu. Do Michael Jackson, considerado o rei do pop, um dos maiores cantores e personalidades artísticas que o mundo já viu. Do Neymar, brasileiro. Quantas crianças, jovens não querem cortar o cabelo, imitar os passes do Neymar? E da atriz Angelina Jolie, uma das maiores atrizes e hoje considerada no Brasil como uma das grandes atrizes internacionais. Ressalvando que depois de um ato dessa atriz fazendo uma mastectomia total, muitas mulheres desejaram assim também fazer, como prevenção do câncer de mama, e aumentou muito as mulheres que procuraram médicos para fazer o exame preventivo. São personalidades que deixaram marcas na história. Elas arrastam até hoje discípulos, pessoas que desejam fazer o que essas pessoas fizeram, mesmo não conhecendo-as, e algumas delas mortas já. E as pessoas querem seguir essas personalidades. E elas, de fato, fazem discípulos até os nossos dias. Meus queridos, falar sobre discipulado, falar sobre fazer discípulos, para mim é algo diferente. Por quê? Porque o discipulado na minha vida veio como divisor de águas. E eu costumo dizer com muita segurança, a minha vida de cristão é antes e depois do ministério discipulado. Eu entendo, queridos, como um privilégio poder fazer discípulos. Poder contribuir direto ou indiretamente na vida de uma pessoa. E eu queria deixar com os irmãos um texto que me lembra bem o que é fazer discípulo. Agora, não é o texto de Mateus 28, que é, de fato, um texto clássico. Eu queria que nós lêssemos Lucas 13, livro de São Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9. Lucas, capítulo 13, dos versos 6 a 9. Queridos, esse não é um texto muito comum. Aliás, muitos não gostam de ler esse texto. Porque o Senhor nos faz um alerta significativo sobre o fazer discípulo. E eu queria que pensássemos no fazer discípulo, olhando esse texto. Lucas 13, versos 6 a 9. Que diz assim, todos acharam? E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e foi procurar nela frutos. E não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta! Porque ela ocupa ainda esta terra de forma inútil. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Queridos, se nós olharmos para esse texto e pensarmos no fazer discípulo, quem seria a vinha?
onde seria a vinha? Quem seria a figueira? Vamos pensar então que a vinha é o seu condomínio, é a sua rua, é a sua faculdade, é o seu emprego, o seu ambiente de trabalho, é o baba. E a figueira é você, que Deus colocou plantado nesses lugares. O texto diz que a figueira estava ali há 3 anos e não dava frutos. Não dava frutos. E o Senhor queria cortar. Agora pense, você, nas vinhas que nós falamos, no baba, na rua, no condomínio, há quanto tempo você está lá? Há quanto tempo você está plantado? Quantos nessa vinha sabe que você é um crente em Jesus Cristo? Aqui fala de uma utilidade, que se a figueira não for útil, não serve para ficar plantada. Se não serve para dar frutos, não serve. Que tipo de utilidade? Onde você está sendo útil ou inútil? Amados, eu olho para a Metropolitana, hoje um pouco vazia nesse horário, eu creio, por conta do Enem, e alguns pais, eu creio, foram conduzir os seus filhos. Mas eu falei no primeiro culto, essa igreja floresce a cada dia, e é muito bonito, muito gostoso, muito rico. Na qualidade de um dos responsáveis pelo Ministério de Discipulado, é muito bom ver a igreja crescer, ver a igreja florida. Mas, queridos, a igreja precisa sair da igreja e fazer discípulo. A igreja precisa sair da igreja. E em se tratando de Metropolitana, uma igreja, querido, estruturada. E nessa vinha, a nós figueiras, adubo, água, muitos. Queridos, uma igreja que tem sido fortalecida. Queridos, esta é uma igreja onde tem investimento. E o que temos feito com todo esse investimento? Como figueira que tem recebido tanto adubo, o que tenho feito? Sabe, queridos, muitos cristãos entendem que fazer discípulo é algo facultativo. E ainda alguns compreendem que Deus designou, Deus escolheu alguns especialmente. Ah, isso é para o Ricardo Rocha, isso é para o Sérgio Henrique, em se tratando de Metropolitana. Para o pastor Hélio, não, eu não quero fazer discípulo. Queridos, eu não compreendo. Para mim, todos fomos chamados a fazer discípulos. Todos. E não é falar de Jesus. E não é pregar somente o amor de Deus. Também. Mas é fazer discípulos. Eu queria compartilhar com os irmãos algumas frases que talvez você diga, mas pastor, essas são frases de efeito. E são. Mas que às vezes, a depender do nosso foco fora daqui, essas frases nem mais fazem efeito.
Eu queria que essas frases fizessem de fato efeito no nosso coração. E eu começo perguntando: quantos discípulos você já fez até aqui? Quem são as pessoas que desejam te seguir e por que ela deseja te seguir? Quantas pessoas olham para você e deseja copiar o que você faz? E deseja copiar a sua vida? Deseja, queridos, seguir os seus passos? O que é que você está desenvolvendo? O que eu estou desenvolvendo nas pessoas que estão no meu entorno? E por fim, que legado estou deixando aqui? Ou se vou deixar um legado? Queridos, com o meu viver, o que e em quem eu estou formando? O que eu estou formando? Será que esses pontos, será que essas frases, elas me incomodam? Muitos aqui, eu sei, fizeram e estão fazendo vários investimentos, gastando energia, gastando tempo, gastando competência, gastando dinheiro em vários investimentos. Mas quantos de nós não conseguimos, com tudo que nós temos, gastar em vidas? Gastar no desenvolvimento, no crescimento, ou até mesmo salvando vidas. Mas aí você pode dizer: pastor, peraí, mas eu não posso, eu não tenho como me empenhar e me esforçar em fazer discípulos. Sabe por quê? Porque tem algumas coisas, tem alguns aspectos que me atrapalham, não me permite. E aí eu queria pensar com vocês, que aspectos são esses que pode sim não me permitir fazer discípulos? São aspectos, queridos, que às vezes consciente ou inconsciente, eu estou desenvolvendo, eu estou focando, eu estou gastando um tempo maior, e por isso eu não consigo fazer discípulos. E um deles é fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Umas 2 semanas atrás eu estive com 2 irmãos, interessante que na mesma semana eu convoquei eles para conversar, percebi que eles não estavam presentes, não estavam mais envolvidos. E os 2, queridos, me deram a mesma resposta. Eles falaram: Hélio, agora eu tenho um apartamento melhor, a minha família cresceu, e eu preciso fazer dinheiro. E assim eles me responderam: Hélio, às vezes eu estou cansado no domingo, porque eu trabalhei muito a semana toda para fazer dinheiro. Queridos, e não que esteja errado fazer dinheiro, mas algumas pessoas não estão conseguindo fazer discípulo, porque elas precisam fazer dinheiro. Às vezes não consigo fazer discípulo, porque o meu foco está em ter o melhor, ter o mais moderno, ter o de ponta, ainda que seja tão somente para manter a aparência. Pastor, eu tenho que levar vantagens, porque essa é a geração onde todos querem e precisam levar vantagens. Mesmo que com isso eu decepcione, eu machuque, eu pise
em pessoas, mas eu tenho que levar vantagens. Eu tenho que me realizar pessoal, profissionalmente. Eu tenho que me realizar. Tenho que fazer aquilo que me dá prazer. Mesmo que eu negligencie a pureza, a santidade competente ao nome que eu levo. Na verdade, queridos, esse sistema, ele te impulsiona, ele fomenta em você que não saia da zona de conforto. E por conta deles, por conta desses aspectos, não dá tempo. Não dá tempo fazer discípulos. E aí, sabe o que acontece, amados? Muitas vidas lá fora anseiam, choram, clamam por alguém que saia daqui, que saia desse lugar gostoso, confortável, abençoado, e vá lá fora e tragam essas pessoas. Queridos, a dificuldade é tão grande, que às vezes estão vindo discípulos de lá de fora, caindo aqui nas nossas mãos. E eu não estou conseguindo fazer discípulo. Quanto mais sair daqui e ir naqueles lugares sujos, feios, que ninguém quer ir. Eu vou repetir, queridos, eu não estou falando de... mas eu falo de Jesus todos os dias. Ótimo, amém. Mas eu falo de cuidar de alguém, de se preocupar, de ligar, de chorar com essa pessoa, de cuidar, de saber como ela está, independente da condição. Será que essas reflexões me incomodam? Queridos, pense um pouco. Olha para você. Eu sei que aqui nós temos pessoas que aceitaram a Cristo há pouco tempo. Eu sei que alguns aceitaram a Cristo há mais tempo. Mas, por favor, olhe para dentro de você, diante do que você acabou de ouvir. Quantos discípulos, do dia que você aceitou a Cristo, até hoje, quantos discípulos, quantas pessoas você desejou cuidar, você desejou acompanhar, você levou para a sua casa. Amados, ser discipulador, cuidar de uma vida através da sua vida, é algo que muitos têm de fato como facultativo. Mas eu compreendo, olhando para o próprio Jesus, que flutuando poderia estabelecer o reino dele. Aí ele veio, desceu da glória para ensinar-nos como discipular. E é o meu maior exemplo de discipulador. Foi e é o maior discipulador. E eu penso, queridos, que como Deus, olhando para Jesus como discipulador, como Deus, ele era cheio de glória e de poder. Mas como homem, pense que ele não tinha beleza, que ele não tinha maiores talentos profissionais, habilidades profissionais, que ele não tinha um carro. Queridos, a história diz que ele não tinha nem mesmo uma casa.
não tinha emprego e não tinha salário. E fez. E ainda depois de morto, ele continua fazendo milhões de discípulos. Daí você, que tem uma casa boa, que tem um carro bom, que tem um salário e você sabe como é, e quantos discípulos você já continua, e vivo, conseguiu fazer até aqui? Ou será que Deus deu para você tudo que Ele te deu só para o seu bel prazer? Para exibir? Que pobre, se pensarmos desse jeito. Amados, eu queria ainda pensar, quantos de nós investimos e ainda vamos investir pesado, mas investir pesado mesmo em alguns empreendimentos. E obtivemos sucesso, e vamos obter sucesso, mas investimos pesado. Já pensou se nós investíssemos pelo menos metade em empenho com vidas? Queridos, precisamos pensar no que tem tirado a cada um de nós do foco de fazer discípulos. E por fim, queridos, compreendo que um dos principais aspectos para fazer discípulos é a minha vida, é a sua vida como um referencial. Como quando alguém olha para você e tenha você como referência e deseja seguir você com aquilo que você é. E a gente olha para Jesus como discipulador maior e nós cantamos sobre Jesus. E nós pregamos sobre Jesus. E nós falamos que amamos a Jesus. E o quanto nós conseguimos nos parecer com Ele. Queridos, um dos principais objetivos de um cristão é se parecer com o seu mestre. Então eu pergunto, o que eu estou fazendo? O que eu estou esperando para sair daqui? Para sair do meu conformismo e fazer discípulo? Eu queria que nós guardássemos no nosso coração, queridos, que o fazer discípulo é algo bonito, é algo simples, é algo nobre. Fazer discípulo é algo que enche o coração de Deus, enche o Espírito de Deus de alegria. Amados, eu sou um homem muito feliz. Muito feliz. E eu não quero aqui tripudiar de forma alguma, mas eu sou de fato um homem muito feliz. E um dos principais motivos da minha felicidade é que eu consegui, com a ajuda de Deus, fazer alguns discípulos. Me enche o coração de alegria, vez por outra, encontrar alguém, aqui mesmo, que eu pude contribuir, pelo menos um pouco, para que essa pessoa estivesse
no Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, para mim é algo que não tem preço poder ter gasto um pouco da minha vida fazendo discípulos. E a Igreja Metropolitana, ela tem, dentre tantos privilégios, ela tem esse de ter um ministério que busca abraçar, acolher. Queridos, é muito bom ter um aparato tecnológico, é muito bom ter um lugar amplo, gostoso, climatizado, mas é muito bom chegar pessoas aqui feridas, machucadas, excluídas, e que recebe um sorriso, recebe um abraço, recebe um acolhimento. Isso para mim é fazer discípulo. E essa igreja está de parabéns, porque ela busca, através de muitas vidas aqui, fazer discípulos. E essa igreja tem esse objetivo, e ela faz isso. E sabendo, queridos, que o discipulado não é algo pontual, é algo contínuo. Não existe tempo, não existe idade. Discipulado é algo que vai até a morte. Quando alguém cuidou de você e você cuida de alguém, e a gente vai cuidando uns dos outros como Deus cuida de nós. E assim a igreja tem esse objetivo, e eu louvo a Deus por cada uma das pessoas que entendeu isso e está aqui buscando acolher, receber, amar as pessoas que chegam aqui. Sejam elas novas no Evangelho, conhecendo agora, como um bebê, precisando de colo, como aqueles que vêm de outras igrejas, que já são maduras na palavra, mas continuam precisando desse acolhimento, desse apoio. E eu louvo a Deus porque essa igreja se propõe a isso. E eu queria nesse momento, querido, convidar algumas pessoas a vir aqui, e elas vão falar rapidamente o que tem sido, o que foi, o que é o discipulado na vida delas. Queria convidar a Gilbene, queria convidar o casal Marcos e Adriana, queria convidar o Marcos, Paulo César, Marcos. Eles vão falar rapidamente aqui o que tem sido o discipulado para eles. Graça e paz, irmãos, meus irmãos em Cristo. Eu fui cuidada por essa igreja em 2007. Eu cheguei aqui exatamente como o Hélio estava falando, como o pastor Hélio estava falando, aos pedaços. E essa igreja me acolheu através do ministério de discipulado. Na minha classe, algumas vezes, muitos faltavam, e eu não sei porquê, mas depois eu entendi que era para eu ficar sozinha com minha discipuladora, porque eu precisava daquele momento. E agora, como discipuladora, eu não me preocupo nem mais quando uma boa parte falta e só fica um ou dois, porque eu sei que tem um propósito de Deus para aquele momento. Discipulado para mim é encontro. É encontro com cuidado. Não é encontro que as pessoas tiram os olhos umas das outras, como muitas vezes a gente faz no elevador, no ônibus, na sinaleira. Não. O discipulado, ele me leva a olhar o outro do jeito que ele é, como me olharam um dia. E eu dou glória a Deus por isso. Eu agradeço imensamente a Deus por ter um ministério de discipulado em minha vida. Todas as vezes que eu me pergunto o que estaria fazendo Jesus se estivesse nos meus passos, eu entendo que
O grande investimento que Jesus fez, o único, foram pessoas. Por isso que Ele nos deu a eternidade. É o único investimento eterno. São pessoas. Então enquanto discípula, preciso me preocupar com a eternidade das pessoas. Eu preciso cuidar das pessoas, amar as pessoas, para levar Jesus, que um dia foi apresentado a mim, através do Ministério Discipulado. Vem com a gente, não fica aí não. Vem cuidar de pessoas, a gente precisa disso. Bom, amados, hoje completa 1 ano do meu batismo, né? E é um momento que me faz lembrar, né, de todo o processo e de todas as dificuldades e dúvidas que, sem dúvida, eu não teria como superar. Primeiro, claro, pela bênção de Deus, pela graça de Deus, mas pelo acolhimento, pelo trabalho da equipe de discipulado. E eu tenho aqui Selma e Eduardo que me acolheram bastante. Isso foi, sem sombra de dúvida, muito importante, porque o discipulado é quem dá aquele primeiro contato, né, com a igreja e estabelece uma relação de confiança que a gente não tem como, assim, parado, sentado no culto a cada domingo. A gente tem a primeira experiência, né? Mas esse momento é muito importante do discipulado, né? Onde a gente se conhece, onde a gente pode tirar dúvidas, onde a gente é acolhido. E eu vivendo esse período, relembrando esse primeiro ano, realmente só tenho que agradecer e sinto, como o pastor Hélio falou, esse chamado para também contribuir. Da mesma forma como eu fui acolhido, hoje eu quero contribuir e poder acolher outros irmãos, né? Estou começando a observar em um novo grupo, já sentindo a importância disso, a vontade de colaborar, de servir, né? Agradecendo a quem me acolheu e hoje tentando também me capacitar, pedindo ao Espírito Santo para me capacitar, para poder acolher novos irmãos, poder fazer um pouco do que eles fizeram por mim. Então eu só tenho que agradecer, vendo Selma aqui, gostaria de ver Eduardo também, mas um agradecimento pelo trabalho de vocês todos, né? Espero poder um dia também ajudar. Bom dia. Minha esposa fazia o discipulado e ela me convidava para eu vir à igreja. Eu largava ela aqui na frente e saía. Aí eu fui convidado pelo pastor Hélio para um encerramento de discipulado. E eu falei, caramba, o crente dá risada, o crente brinca. E aí no ano seguinte eu comecei a fazer o discipulado. Eu não sabia nem como abrir uma Bíblia. Graças ao discipulado eu aprendi isso. E hoje eu gosto de acompanhar casais. E a Bíblia diz que cada um tem um dom. Eu acho que esse é o meu dom. É um prazer que eu tenho. E falar de Deus é muito bom. Ontem eu conheci um senhor. Quer dizer, ontem não, já tem uns 3 dias que eu venho conversando com o senhor. Ele tem 85 anos. Ontem ele virou para mim e falou bem assim, eu não gosto de crente. Eu falei, mas você gosta de mim? Eu sou crente. Ele me deu um abraço e falou, de hoje em diante, eu não falo mais isso na minha vida. E agora eu não sei se eu posso pedir isso, mas hoje é aniversário do nosso pastor Hélio. Eu queria que o pessoal aplaudisse ele aí. Graça e paz, gente. Discipulado para mim representa amor, cuidado, você abrir mão da sua vida para viver a vida do seu irmão. É chorar junto, é caminhar junto, é sorrir junto. E eu fui amada, né? Então não tem como eu não amar meu próximo, não cuidar. Quando eu fiz discipulado com Magali e Hélio, eu já vinha na igreja há 2 anos.
eu entrava e saía, ninguém me via. Ninguém me dava um bom dia ou boa noite. Mas depois que eu comecei no discipulado, tudo mudou, né? E fiz amizades, né? Fui cuidada. E por isso decidi também cuidar, né? Eu achei que o papel do discipulado é fundamental na IBAN. Gostaria de fazer um convite para vocês. Que vocês venham fazer parte desse ministério que nós precisamos. São muitas pessoas carentes de amor, de cuidado, né? E muitas das vezes é você parar a sua vida para ouvir o outro, para chorar com o outro, para caminhar com o outro. E com o discipulado eu aprendi que como tem gente carente nesse mundo. As pessoas só querem simplesmente amor, né? Quando você trabalhar no ministério do discipulado, você não precisa ter nada, você precisa amar. Só isso, gente. Graça e paz em nome de Jesus. Bom, a minha história no discipulado é um pouco parecida com a da minha esposa. Nós fazemos parte do grupo familiar na casa do pastor Hélio. E até então eu achava que a minha participação na igreja, já que eu sou músico também, eu achava que a minha participação seria um dia no Ministério de Celebração. Mas um dia eu conversando com o Hélio, ele estava me falando sobre discipulado. E eu ficava pensando somente no versículo de João 21, versículo 15, que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E eu fazia: Senhor, eu não estou preparado para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho vivência, eu não tenho exemplo para isso, né? Mas o Senhor foi colocando no meu coração que eu precisava participar desse processo de acolher as pessoas. Eu fui muito bem recebido no discipulado por Hélio, por Magali, por Débora, né? E a gente sentia um interesse grande dessas pessoas pela gente. Eu disse: olha, eu falei com Hélio, eu fiz: é isso que eu quero fazer. Ele perguntou: verdade? Eu fiz: é isso que eu quero fazer. E começamos a participar disso. E olha, eu vou falar da questão prática do discipulado. Existem momentos que o discipulando, que a pessoa que você está cuidando, conta as tristezas dela. E é inevitável você não chorar junto. Você não consegue não chorar junto. Você não consegue ficar à margem disso. Dizer assim: não, isso é problema dele, não é meu. Tá? Isso é um problema que ele tem que resolver. Eu não tenho nada com isso. Isso foi um problema que ele procurou, não eu. Não tem como você fazer isso. Mas no momento também que ele chega para você e diz assim, é até engraçado, né? Ele chega e fala assim: pai, eu consegui uma vitória. Não tem como você não sorrir junto também. Não tem como você não dizer: glória a Deus, essa é uma vitória de Deus na vida dele. E que bom que eu fui levantado a participar disso. Queridos, eu vou lhe dizer, se você tiver um chamadinho no seu coração e você achar que não está pronto, afaste esse pensamento do seu coração. Você está pronto. Se você é capaz de amar, se você é capaz de ouvir, e se você é capaz de interagir com outras pessoas através do amor de Deus, você está pronto. E venha porque o presente é muito grande e é um privilégio fazer parte disso.
eu agradeço muito a Deus por ter me colocado nesse processo. Isso é discipulado, gente, isso. Isso é discipulado, é vida na vida. Eu gostaria que o discipulador, nós vamos ouvir uma música agora com o Daniel, e eu gostaria que os discipuladores, todas as pessoas envolvidas com o Ministério Discipulado, ficassem aqui à frente, por favor, os de vermelhinho aí. Você que já é envolvido, tá? Eu queria que ficasse de pé todas as pessoas que já foram discipuladas aqui. Ou levantassem a mão. Isso, ok. Isso. De uma certa forma, amém. Pode sentar, queridos. Pessoal do discipulado, a gente vai ouvir uma música. Eu queria que você meditasse na letra dessa música e contemplasse aqui, né, o rosto de cada discipulador aqui, entendendo o trabalho que eles fazem para a glória de Deus. Batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou convosco. Jesus está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Está comigo. Jesus está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Está contigo. Amém. Eu queria que nós dessemos uma salva de palmas para essa equipe aqui. Graça e paz, igreja. Queridos, quando eu me converti aqui na IBAN, os meus pais são do interior e eu moro aqui em Salvador sozinho. E em meio a tantas fichas, em meio a tantas pessoas que se converteram, a minha ficha o Espírito Santo colocou na mão do pastor Hélio. Esse pastor que foi o meu pai, que me acompanhou nos meus primeiros passos aqui na IBAN. E hoje, sendo o aniversário dele,
e o meu aniversário de 1 ano de batismo. Eu não podia deixar de vir aqui para expressar ao Senhor a minha gratidão pela vida dele e da sua esposa, irmã Magali, que foram os meus pais na fé e até hoje me acompanham e cuidam de mim. E ele me ligou, a agenda dele tão lotada, tanta gente para atender, tanta coisa para fazer, faculdade, trabalho. E ele me ligou quando eu me converti, ele falou assim: Aleph, eu quero ir na sua casa, eu quero ouvir, eu quero conhecer a sua história. E ele foi lá em casa e ele sentou no sofá da minha casa e levou horas e horas ouvindo tudo que eu tinha para falar, tudo que eu tinha vivido até aqui, o que estava se passando comigo. E com toda a paciência e esse amor, ele me ouviu e cuidou de mim e me acolheu. E hoje o discípulo que ele fez está aqui preparando outros discípulos. Então eu quero convidar vocês a ficar de pé. Vamos juntos orar pela vida do pastor Hélio e pela equipe do Ministério de Discipulado, que faz esse trabalho tão lindo. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio, Pai, de estarmos aqui hoje celebrando ao teu nome. Oramos pela vida do pastor Hélio, Senhor. Toma a sua família, Senhor, toma a sua vida acadêmica, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, Senhor. Capacita, o Deus, enche da presença do Espírito Santo. Louvamos ao Senhor pela pessoa que Ele é nas nossas vidas. Pai, capacita, oh Deus, enche da tua presença, e que no momento que o desânimo vir, que ele pensar em desistir, venha um renovo por parte de ti, Espírito Santo, ardendo no coração dele, Pai. Oramos pelo Ministério de Discipulado, Senhor. Nos capacita, Deus, para cuidar dessas vidas que estão chegando, Pai, conforme o teu amor, e para que um dia, juntos na eternidade, nós te glorifiquemos, Pai, para todos sempre. Muito obrigado por tudo, Jesus. Nós te amamos, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.